particular com o Senhor essa semana e o Senhor me revelou uma palavra. O Senhor falou uma palavra muito forte no meu coração e eu procurando um texto da palavra do Senhor para que se encaixasse naquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Para que nós possamos entender, ninguém gosta de ser contrariado. Verdade. A maioria das discussões, seja ela conjugal, seja ela profissional, seja ela familiar, que ninguém quer ser contrariado. Porque todo mundo acredita que está certo. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, só para que nós possamos entender que muitas vezes nós deixamos de lado, sim, o Espírito Santo de Deus. Como já nos antecedeu o pastor José Carlos, muitas vezes nós não o consultamos e principalmente não lembramos da sua postura mediante as adversidades. Porque Jesus foi quem foi, porque ele ia totalmente contra tudo. O que me chama a atenção é que contrariavam Jesus constantemente. Uma das maiores contrariações foram: tu não é rei? E ele diz: tu dizes. Olha, estão falando de você. Tu não tem nada para falar. E ele, como uma ovelha muda. Incrível ser servo de Deus com essa postura. Incrível. Quer ver? Olha aí no Facebook. Hoje eu dei uma entrada. Gente, é só política. Só política. Mas sabe o que é incrível? Que cada um mostra o seu ponto de vista, mas quando o outro dá um ponto de vista diferente, cria confusão. Por quê? Ninguém gosta de ser contrariado. Em Romanos, capítulo de número 12, o versículo de número 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Somente nós vamos ler. Mas há uma essência maravilhosa quando você abdica daquilo que você acredita estar certo. Obviamente, irmãos, que tudo que eu vou falar aqui, tudo que refere-se a ser contrariado, isso com respaldo bíblico, muitas vezes nos falta. Tá? Muitas vezes nós somos contrariados numa opinião, numa decisão pessoal, não familiar, não baseado na Bíblia, mas eu quero trazer tudo isso como Jesus agiria nessa situação. E aquelas pessoas que a princípio foram contrariadas e depois que, mesmo sendo contrariado, obedeceram e o resultado favorável. Olha que interessante. Abro mão e Deus me justifica. Porque é muito fácil falar que Deus é bom, que Deus justifica. Mas muitas vezes o Senhor quer nos justificar, mas nós estamos lá querendo provar que o nosso lado está certo. Olha que interessante. E nos desgastamos. E desgasta um casamento, desgasta uma família, desgasta um convívio social, desgasta. Hoje observa que tem muitas pessoas isoladas, tem muitas pessoas sofrendo calado. Né? Porque tudo que expõe muitas vezes é julgado, prejulgado, enfim. Eu não quero entrar nesse assunto, né? Mas tudo vai nos dar um direcionamento referente a ser contrariado, ok? Em Romanos 12, capítulo de número 1, olha o que Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha que tremendo. É como se ele tivesse: eu imploro a vocês pela compaixão que há em Deus, ou seja, no Pai. É por esta compaixão que eu imploro a vocês. Para você ver que era um assunto muito delicado a ser tratado. Ele diz assim, olha, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Agradável a Deus. Agradável a Deus. Não a homens, a Deus. Ponto. E ele continua dizendo que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Olha que interessante. Ele traz para o pessoal, prepara e blinda o pessoal para que então seja enviado ao social. Ele traz para que o povo se examine, olhe para dentro de vós, e olhe para dentro de vós, e pela compaixão de Deus, apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Vivo. Já vamos entrar aí. Mas, então assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual o propósito de tudo isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não experimentaremos a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus se antes não fizermos tudo para agradá-lo. Não tem como. Quando ele começa dizendo, eu estou implorando a vocês, não por mim, não pelos teus pais, mas pelo Criador, pelo Eterno, pelo aquele que tudo fez, pelo aquele que vocês dizem servir. É por Ele que eu estou pedindo para vocês, é por Ele que eu estou implorando para vocês, é por este amor derramado lá na cruz que eu imploro a vocês, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Irmãos, isso é muito interessante. Porque para tudo que eu vou fazer, eu coloco tanta vida, mas quando é para abdicar algo para Deus, eu me apresento morto, eu me apresento cansado, prostrado, desanimado. Ai, como é ruim, num dia de frio, ter que adorar a Deus, ter que servir a Deus, ter que... Enfim, mas quando é para determinados assuntos, eu não coloco barreiras, não é sacrificante para mim. Não é sacrificante para mim eu estar no frio agora, gozando de um prazer na carne. Mas é difícil para mim abdicar de algumas coisas para estar buscando a Deus. Observem. Observem na nossa vida. Agora começa a olhar para dentro de si. Seja sincero. Tudo que nós nos dedicamos ferrenhamente, do mesmo modo que eu me dedico a esta área, as demais áreas eu também estou dedicando de igual modo? Eu tenho os cuidados que eu tenho quando eu vou fazer algo que envolve social, é o mesmo com o que é espiritual. É ao mesmo tempo que eu me dedico a... Vou falar de séries porque eu sou muito apaixonado por série. Que você vai até altas horas assistindo série, mas você não passa altas horas buscando ao Senhor. Você passa altas horas nas redes sociais, mas você não passa altas horas mastigando da palavra. E aqui Paulo vem nos trazer um alerta. Olha, é por amor a Ele, é por compaixão que eu imploro a vós, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. E o que é sacrifício na Bíblia? Morte. Sim ou não? Morte. Mas só que ele diz aqui, sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Paulo entende isso muito bem. Porque ele diz, enquanto neles produz morte, em outros vida. Vou dizer de novo.
enquanto eu mato a minha carne, e quanto mais eu matar a minha carne, os meus desejos, o meu orgulho, a minha soberba, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, observando que eu estou oferecendo esse sacrifício para Deus, não para homens, é para Deus. Então para Deus vale a pena sacrificar. Por quê? Na carne eu morro, mas no Espírito eu vivo, e eu vivendo no Espírito, eu começo a produzir vida. Olha que interessante. Sacrifício morto é matar a carne, para então eu ressuscitar com Cristo, ou seja, uma nova criatura. É isso que ele está dizendo aqui. E não somente isso, não só essa transição de morte da carne e a vida agora ser espiritual, mas ele também diz algo santo. Para quê? Morte na carne, vida no Espírito e também santificado, para que então seja agradável a Deus. Pela minha perspectiva, eu tinha que agir deste modo nessa situação, mas por amor a Ele, eu abro mão. Vou falar de novo. No meu intelecto, eu deveria agir olho por olho, dente por dente. No meu intelecto. Mas lembrando-se, eu ofereci como sacrifício vivo a quem? A Deus. E por amor a Ele, eu não ajo desta maneira. Difícil, né? Difícil. É muito difícil. Por quê? Porque este é o vosso culto racional. Sabe quando Paulo escreve assim: não erreis, de Deus não se zomba. Em outras traduções, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, de certo também, isso colherás. Aí você me diz assim: Pastor Douglas, sou uma pessoa boa, não difamo ninguém, não falo mal de ninguém, sou correto, sou íntegro e sou justo. Por que certas situações me acontecem? Porque o Senhor Jesus já disse: terás aflições no mundo. Alguém ficou enganado? Alguém está enganado aqui? Ninguém ficou enganado. Não? Lá em Deuteronômio, não vou lembrar o capítulo, Deus fala: mandei a prova, para quê? Para saber aonde o coração deles estava. Se em mim ou não. Ele pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque Ele é Deus. Não, mas eu não aceito. Já é outro departamento. A carne ainda está operando. Ou seja, ou eu ando pela razão, ou eu ando pela fé. Tem como ambos andar junto? Não. Tem como? Não, Douglas, não tem como. Porque a razão sempre vai te levar a agir pela força braçal. E a fé não. A fé vai saber a hora que você falar e principalmente como falar. Então entende-se que tudo isso é um culto racional. Vale a pena? Vale. Porque tem uma recompensa. Você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Agora, se isso não aguçar os teus olhos e nem despertar em você o desejo de saber o que é isso, é preciso aceitar o Senhor Jesus novamente. Rever algumas coisas dentro de você, porque até agora andaste sem entender o que a palavra do Senhor quer nos dizer. Morte na carne, vida no Espírito, deste modo a salvação é clara. Porque se o Senhor me justifica, é justamente isso. Ninguém quer ser contrariado. Quer ver? Olha que coisa linda. Ananias, desce, rua direita, casa de Simão Curtidor. Tem um homem lá chamado Saulo, vai lá.
Sim, Senhor, lógico que eu irei. Foi essa a resposta dele? Senhor. Irmãos, quantos de nós agimos desta maneira? Tu sabes quem é ele? Com certeza ele veio aqui para nos matar, para prender nós, pedrada. Ele é perseguidor. Não é assim? Quando o Senhor fala, vai lá e conversa com essa pessoa, mas Senhor, foi ela que me fez mal. Senhor, mas foi ela que falou de mim. Senhor, mas é ela que anda contando história, falando, ela não reconhece meu talento. Enfim, são diversas áreas aí. Não é assim? Mas o que o Senhor falou? Com quem? Com ela ou com você? Ponto. Mas só que nós continuamos diante de Deus argumentando. Só que, quando o Senhor fala, vai porque é para mim um vaso escolhido, ele desceu. Agora imagine este profeta, depois de alguns tempos, vendo quem Deus transformou Saulo. Caramba! Olha, estava precisando desse renovo, porque eu achava que Deus não fazia mais isso não. Sim ou não? Claro! Quer ver outro argumento fantástico? Esse eu vou querer ler junto com vocês, não precisa colocar, só acompanhe. E aconteceu depois dessas coisas? Depois o que dessas coisas? Aí vocês lêem. Gênesis 21, 20, 19, vocês lêem para saber o que ele está falando aqui, porque o meu tempo é curto. E aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Gente, a promessa, o Senhor falou que me daria, e agora o Senhor está pedindo de volta. Como assim? Não há resistência nesse homem. O escritor não coloca nenhuma resistência aqui. Observa. Então se levantou Abraão pela manhã. E foi. Mas seja sincero, vamos tentar agora refletir lá dentro dele. Quantas indagações? Só que o que ele já tinha vivido com este ser, com este majestoso, poderoso, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. A experiência conta, e muito nessas horas. Quem não tem experiência padece, sofre, não tem intimidade, não tem ligação, por isso que padece. E Jesus dá um exemplo claro. Toda vara enxertada em mim que não dá fruto, arranca. Sim ou não? Arranca. Mas aqueles que dão fruto, limpa. Para quê? Para que dê mais frutos. E ele termina dizendo, sem mim nada podeis fazer. Ponto final. Voltando para cá, dentro dele com certeza muitas indagações, mas ele foi. E qual foi o resultado? Vitória. Traduzindo, vitória. Quer ver outra experiência contrariada? Como nós nos achegamos a Deus? Através de jejum e oração. Então vamos lá, jejum e oração. Davi peca, sim ou não? Pecou. Ele vai para o templo, tira suas vestes, coloca outras vestes de humilhação e clama, e clama, e clama, e clama, e clama, e clama. O clamor dele foi atendido? Não, nós louvamos aqui. Deus levou o filho. Ponto. Sabe quando esse homem errará de novo depois dessa consequência?
Nunca mais. Porque ele viu, Deus deu e Deus tomou. E quando diz a palavra que o Senhor assim toma seu filho, ele tira as vestes de humilhação, coloca as vestes de rei e entra no templo para quê? Para adorar. Por que para adorar? Porque ele reconheceu seu erro. Agora seja sincero. Seja sincero. Douglas com 40 anos. Que erros eu ainda continuo praticando? Porque, gente, é que nem escola. Você repete, tem que fazer de novo. E se você não aprender a lição, repete para fazer de novo. E se você desistir, quem perde? Quem perde? Se eu desistir, quem é que perde? O Senhor ou eu? Ponto. Por isso que já está escrito em Apocalipse que aquele que perseverar até o fim tem recompensa. Ah, mas eu irei até o fim só pela recompensa? E o que eu posso viver no caminho? Coisas maravilhosas. Há uma promessa. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e ainda não subiu ao coração do homem. É isso que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Já foi dito aqui também. Então por que eu não recebo? De fato, vê se você está preparado para receber. Porque talvez se você recebe, você se corrompe. Talvez se você receber, você se perde. Talvez se você receber aquilo que você tanto quer, você vai começar a ver que o que você tinha era bom. Você só não soube dar valor. E depois que perde, você reconhece. Por isso que todos dizem, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E ainda diz que está na Bíblia. Não, irmãos, não está na Bíblia. É que muitos que foram até o Senhor, infelizmente foi pela dor. Porque tentaram andar sozinho. E um pai que tem um amor tão maravilhoso de dar o seu único filho, quer que você anda com ele, e você não quer andar com ele. E Paulo entende isso muito bem e diz assim, irmãos, tudo lhe é lícito. Você pode fazer o que você quiser. Pode ter 10 mulheres, pode passar a perna nos outros, pode mentir, pode fazer o que você quiser, você pode fazer. Meu, você tá no controle, está na sua mão. Faça. Mas nem tudo edifica. Vai depender de quem agora? A palavra já foi dada. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo edifica. Pode fazer, irmão. Pode olhar coisa errada na internet, pode falar mal de todo mundo. Você pode, irmão, você pode falar, você pode arrepiar. Ainda está no controle das suas mãos, você pode fazer. O resultado não espera coisa favorável. Diz a palavra do Senhor que há caminhos que aos homens parece ser bom, mas leva à morte o final. Estou sobressaindo, aí ó, mais uma, e vamos, vai chegar uma hora que a cordinha puxa, e quando a cordinha puxa, grande é a queda. Por quê? Porque eu não gosto de ser contrariado, é do meu jeito e ponto final. Mas aqui estou eu apresentando a todos aqueles que também foram contrariados, mas quando reconheceram e tiveram a ação pedida, viveram experiências que não têm palavras. Um homem perseguidor agora passa a ser perseguido. Meu, seja sincero, vamos, analisa comigo. O cara tinha uma boa posição. O cara era cidadão romano, ia para todos os lados. Tinha carta das autoridades maiores para fazer, prender. Ele tinha. Caramba!
vai e escolhe. E o homem passa a ser perseguido. Mas lá em Coríntios, capítulo de número 12, todo mundo fala da visão dele, né? Tem um homem que na carne eu não sei, fora da carne eu não sei, Deus sabe. Foi levado até um lugar que também não dá para explicar. A Bíblia diz terceiro céu, né? E viu coisas inefáveis. Inefáveis não tem palavra no dicionário que descreve o que eu vi. Não tem. Mas também foi-me dado um espinho na carne. Para quê? Para que eu não venha me gloriar. Ele queria o espinho na carne? Não. E o escritor diz assim, a saber, Satanás a esbofetear. Ah, irmãos, na boa, quem quer ser esbofeteado? Quem? Mas o que levou este homem a perseverar até o fim? Porque as experiências que ele vem passando e vivendo no caminho, não tinha mais como ele voltar. Tanto é que ele mesmo diz, para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Olha que incrível! Como um cara que agora é apedrejado, é açoitado. A última carta, talvez, que ele escreve, diz, olha, eu estou indo para Jerusalém. Não, estou indo para Jerusalém não, estou indo para Roma. Acho que é isso. E acho que vocês não vão me ver mais. E a Bíblia diz que houve um tão grande choro na cidade. O homem não foi pego de surpresa. Ele diz, é preciso eu me apresentar a César. Dá para entender isso? Não tinha medo neste homem. O único medo dele era de não agradar a Deus. E nós andamos com tantos temores, menos o de desagradar a Deus. Temos tantos temores, tantos medos dentro de nós, ao ponto de sufocar a voz do Eterno aqui dentro. E andamos tão, parece que desgarrados, parece que o Senhor é tão distante. E a Bíblia diz que perto está o Senhor. Mas como o Senhor está perto e parece que eu não vejo, porque o Senhor parece que está perto e eu não o sinto. Por causa disso, eu não abro mão, eu não consigo me negar a mim mesmo, eu não consigo matar esta carne. Tem pessoas que ainda vestem esse vestimento de não, eu sou assim mesmo, eu sou essa pessoa poderosa e comigo ninguém pode. Ei, meus irmãos, ou você tira esse traje, mostra as suas fragilidades e deixa Deus te curar, ou você vai continuar sofrendo, vivendo uma vida que não lhe pertence. Irmãos, não tem coisa pior para um ser humano de ele viver de aparência. Não existe coisa pior, sabe por quê? Porque por mais que ele esteja passando por tempos difíceis, ele não perde a postura. E por que ele não perde? Porque eu não posso perder, porque eu não posso perder, porque senão aqueles a qual de um modo, entre aspas, me admiram, vão perder a sua admiração e sofrem por causa disso. Não consegue negar a si mesmo, não consegue tomar a sua cruz, quanto mais seguir a Jesus. É isso, tudo isso está aqui dentro, irmãos. Quer ver outra coisa que é contrariada? O Senhor, quando ressuscitou, anda mais 40 dias, e ele diz assim, gente, fica aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Depois, vocês serão minha testemunha em Judeia, Samaria, primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A obra em Jerusalém estava tão excelente, estava tão próspera. Sabe o que aconteceu com os homens? Se acomodaram.
Porque quando tudo está ao nosso favor, a gente se acomoda. Tudo a nosso favor, a gente se acomoda mesmo. O ser humano, ele é fadado a isso. É que nem uma pessoa fala assim: se eu não dormir 8 horas, o meu dia não é o mesmo. É real. É real. Se a pessoa não dormir 8 horas, acabou o dia dela. Olha o que a pessoa profere. Mas um dia acontece algum incidente que ela precisa acordar mais cedo. Ela foi contrariada, sim ou não? Sim. Mas só que quando termina o dia, ela fala: poxa, eu acordei mais cedo, não dormi às 8 horas, mas meus dias foi produtivo. Isso vai despertar nela o quê? Desejo de mudança. Ela vai ser transformada. Tem situações que acontecem na nossa vida que estão nos levando para a mudança e nós não estamos entendendo. Seja sincero. Seja sincero. Seja sincero. Quantos de nós já passamos 2 horas orando? Seja sincero. Segundo as estatísticas, eu não vi a última atualização, mais de 300.000 pessoas morreram pela Covid-19. Mais, estou chutando baixo, eu lembro que a última vez que eu tinha visto 319 mil, não lembro. Posso estar falando alguma coisa que foge, mas morreu muita gente. São muitas famílias chorando. São muitas famílias chorando agora, porque já saiu o decreto, o laudo, o decreto do médico dizendo assim: não passa dessa noite. Há muitos pontos suspeitas. E sabe o que eu faço no meu dia inteiro? Tudo, menos orar por essas famílias. E eu digo que eu sirvo a Cristo. Eu digo que Ele está no meu coraçãozinho, lá dentro. Ai, como é bom sentir Jesus. E eu não consigo me sensibilizar por mais de não sei quantas mil famílias que perderam entes queridos. Quer mais? Essa estatística é certa. Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. A nossa pastora Marlene leu aqui: ora pelos seus governantes, pelos reis. Para quê? Para que você tenha uma vida de paz. Deixa eu dizer algo. Segundo o Ministério da Economia, Ministro da Economia, diz que assim que terminar esta pandemia, corre o risco de muitas empresas falirem. Sabia disso? Sabiam disso? Sabiam disso? E não oram. Não conseguem orar meia hora por esses que estão ali sendo bênçãos de Deus para muitas outras famílias. Ou seja, entende-se que quando terminar esse vento forte, esse cenário horrível, ainda vamos entrar em outro cenário, que é pessoas desempregadas. E eu não consigo orar por essas vidas, por essas famílias, por esses empresários, por esses executivos. Olha que incrível. E você ainda pergunta: eu não sei o que eu vou fazer lá hoje. Fala, eu já falei. Quando eu era crente meia boca, eu já falei também. Ai, tem que ir para a igreja hoje. Vou fazer o que lá? Não, eu sirvo a Deus em casa. Ora em casa, não ora nada. Ora não. Não lê Bíblia não, não canta uns hinos ao Senhor. Nada. Então, eu estou mostrando estatisticamente o motivo para vocês orarem, para mim orar. E eu não faço isso. Sabe por quê? Porque eu não estou apresentando o meu corpo como sacrifício vivo. Porque eu não gosto de ser contrariado.
Mas eu quero experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim ou não? Como? Como? Eu quero que o Senhor faça menção de mim. Vistes o meu servo? Pensa num homem de oração, numa mulher de oração. Ó, canela de fogo, cospe fogo, faz tudo de fogo e não ora pela situação presente no nosso mundo. Porque não é país, é mundo, mundial. Pastor Douglas, que palavra é? Eu e você não gostamos de ser contrariado. Eu e você acreditamos que primeiro Deus tem que fazer para que então eu possa agir. Quando Deus fizer isso na minha vida, vai ser tudo diferente. Aí Deus faz. No começo é tudo diferente, depois eu volto de novo para os velhos costumes. Pastor Douglas, qual o fundamento disso tudo? De no mínimo te sensibilizar para você entender que há muitas vidas precisando das suas orações. Há muitas vidas precisando de conselhos. Há muitas vidas que precisam da luz que você acredita que há em ti. E eu acredito que há a luz em nós, sim. Mas se nós continuarmos não conseguindo a negar a nós mesmos e dizemos assim, mas quem vai me ajudar na minha situação? Por que ninguém me liga? Por que ninguém se preocupa comigo? Meu irmão, passa a orar um pouquinho mais, porque você vai ouvir a voz daquele que deu a vida por ti. E quando você ouvir essa voz, você dirá, nunca estive sozinho. Eu só não estava atento. Quando você entender que ele disse, estarei contigo todos os dias. Aí você vai começar a sentir esta palavra tão poderosa dentro de você, que você vai falar assim, como eu tinha para oferecer, mas me sentia tão incapaz. Aí você vai lembrar daquela palavra que diz que Deus não escolhe os capacitados. O Senhor está falando aqui no meu interior. E eu vejo o Senhor ministrando no seu interior. Aí dentro, na sua casa. Eu queria tanto ter aquela voz, mas eu queria tanto fazer daquele jeito, eu queria tanto fazer como aquela pessoa, ou ter o que aquela pessoa tem. Deixa eu te dizer algo. Você já tem. E ele é forte, conselheiro. Irmãos, quando eu paro nessa palavra escrita em Isaías, que ele será chamado conselheiro. Imagine nós sentando agora e Jesus fala, permita-me te aconselhar nessa situação, Fábio. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E é isso que ele quer fazer conosco, ser o nosso conselheiro, príncipe da paz. Olha isso, príncipe da paz.
E ele mesmo diz: a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Mas se nós não conseguirmos rasgar este de te libertar, e a verdade está aqui, e mais uma vez eu leio e diz: eu imploro pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é isso? Permita. Mas você só sentirá se primeiro você se apresentar. Porque eu já ouvi, e eu mesmo já disse: se Deus quiser, Ele muda. Se depender de você para que a mudança venha, Ele não vai mudar nada. Porque vai depender de você, vai depender de mim. Ele não muda ninguém. Nós, primeiro precisamos entender, converter e dizer: muda em mim, Senhor. Põe em mim um coração novo. Se enquanto eu não... Falar assim: Senhor, trabalha no meu coração, mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu ajo de igual modo, você não quer uma mudança. Para falar a verdade, mudança é tão difícil. Mudança é tão difícil. Se mudança é difícil, imagine transformação. Fique com essa palavra. Como você tem apresentado diante de Deus como sacrifício vivo? E eu creio que o Espírito Santo ministrará melhor em cada coração. O mundo precisa ser regado com as nossas orações. Cabe nós entendermos isso. Porque motivo para orar temos, e muito. Eu agradeço a minha rica oportunidade, que o Senhor continue ministrando no seu coração, te fortalecendo e trazendo para esta grande obra, porque o ceifo é muito, mas os ceifeiros são pouco. Mas a palavra do Senhor diz: roga ao dono que ele envie mais trabalhadores. Eu creio que o Senhor está preparando homens e mulheres cheias do Espírito Santo para junto enchermos o céu de adoração, e através da adoração alegrando o Pai, sentindo a tua força, renovando, transformando, e mais vidas sendo alcançadas para a glória dele. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.